Agora, o Pedrinho, esse ponto do Armando já foi bem legal a gente poder reviver isso, porque uma lenda da televisão brasileira, assim, e hoje você tá muito bem estabelecido lá e você também tem muito que crescer ainda. Pô, demais 19 ainda, anos não, ainda, tá no começo da tua jornada. Exato. Só que tu tá com 19 anos e presenciou aí uma mancha na história do Santos Futebol Clube. Eu não consigo me imaginar com 19 anos presenciando, na verdade 18, né? Presenciando um rebaixamento. Eu tava com 17, na verdade, na época. escola ainda. Na escola ainda. Puta Na verdade, foi o seguinte. Iria ter uma festa de final de ano na escola no dia 7 de dezembro. E eu fui José, porque é festa de final de ano, com Natal e tudo mais, então eu atuei como José na oportunidade. E aquele uma peça de teatro? uma peça, não necessariamente de teatro, mas olha... esse dia foi... Esse dia foi triste. Foi foda, velho. Mas enfim, não era uma peça de teatro, era na quadra mesmo da escola e uma apresentação pros pais e tudo mais. A gente, como era do terceiro ano do médio, essa apresentação, na verdade, era muito mais pessoal do Fundamental 1, de primeiro a quinto ano. Então, quem era mais velho fazia essa parte de atuação. Era José, Maria, Rei Mago e tudo mais. Iria ter um ensaio de manhã cedo. Tipo, 8 horas da manhã. Eu fui virado, porque eu não consegui dormir. E essa história desse jogo é o seguinte. Tava eu, o professor Luiz Aquino, na narração, o Halley Rodrigues nos comentários, e acho que era o Vone na apresentação. Mas o Vone, acho que ele precisou se ausentar, porque ele ia fazer a apresentação do pré-jogo, o plantão esportivo ia pra TV ainda. Tu tava no EPE Rádio já. Tava no EPE Rádio, fazendo as transmissões dos Jogos do Santos. Inclusive, essa história é legal. Meu primeiro jogo... Cara, com 17 anos você tava no EPE Rádio ali no rebaixamento do Santos. Então, mas tem pior ainda. Caraca. Meu primeiro jogo como repórter oficial do EPE Rádio, fazendo transmissão, é o Santos e Bahia. Aquele jogo maravilhoso. Da virada? Da virada. A gente tava no Vilela. Caraca, malandro. Do Furt. Do Furt de cabeça. É, isso aí. Que depois veio o Vasco, depois veio o Palmeiras. E a gente tava grandão. Não, depois dessas 3 vitórias seguidas, pra mim não cai mais. Aí ganhou do Flamengo. Isso, fora de casa. Mas assim, a expectativa na verdade era essa, porque o Santos conseguiu perder os 3 últimos jogos. Conseguiram essa proeza maravilhosa. Era pra ter perdido o 4º por causa do Botafogo, e eu achei que, o gol de Messias ia ser, um simbolismo maravilhoso. Messias salvou em 95, vai salvar em 2023 de novo, mas infelizmente não aconteceu. E esse dia... Tava o Aquino na narração, o Halley nos comentários e eu na reportagem. Eu ia apresentar de fato o pós-jogo. Isso já era definido por nós. Mas o Halley, um abraço pro nosso querido Halley Rodrigues, com razão, como um grande santista que ele não tinha condições de fazer o pós-jogo. Então eu com 17... Ele ficou mal? Ficou muito mal, mas muito mal. E eu com 17 anos, peguei o microfone e vamos abrir essa merda desse pós-jogo logo e vamos falar. E ficou eu e a audiência trocando ideia. Aí depois de uns 20 minutos entrou o Léo Fontes, que ele tava fazendo um jogo lá de São Paulo. Chegou a Clara Saraiva pra fazer também do estúdio. Mas ali pra mim foi um baita aprendizado. Os caras falam, você é louco de aceitar fazer sozinho um pós-jogo de um rebaixamento. Louco não, porque eu sabia naquela oportunidade que pra mim seria um aprendizado maravilhoso. Porque se eu conseguir falar com um torcedor santista depois de um rebaixamento, eu vou conseguir falar em qualquer oportunidade, principalmente quando for campeão. Eu falei com o torcedor santista no momento que ele tava mais dolorido. O torcedor que viu o Pelé, o torcedor que viu o Robinho, o torcedor que viu o Neymar, que era o meu caso, e o torcedor que tava vendo aquela situação pela primeira vez. Então, eu sabia, tinha pra mim mesmo, que se eu conseguisse falar com o torcedor sozinho naquela oportunidade, eu ia conseguir tirar qualquer outra oportunidade de letra, um título, um outro rebaixamento, se Deus quiser, que não vai acontecer. Não, aqui ó, mas as duas. Jornalisticamente falando, pra mim foi um baita aprendizado. Não, e assim, esse momento do rebaixamento, eu creio que a grande maioria dos santistas buscou os canais... Exato, pra desabafar. Pra ter... Eu assisti com todos os canais. Ele tá rindo porque nesse jogo do ele rebaixamento... Tá rindo porque ele tá acostumado também. Não, ele tá rindo porque... Não, esse aí caiu pra C já, né? Não, caiu pra C já, né? Mas esse jogo do rebaixamento, eu fiquei até 5 horas da manhã assistindo todos os canais. E eu vou falar um negócio pra vocês. Teve gente que queria meter essa... Não, mas teu time caiu pra C, meu irmão. Tá falando o quê, velho? Teu time caiu pra C, cara. É porque assim, ó... A minha esposa,
A minha esposa, era 3h30 da manhã. Eu tava em casa, eu já tinha assistido. Eu não parava, era um atrás do outro. Era Ademir, aí depois Varanda, aí depois eu vim de Santos. Eu ia só dando play, né? Vai, o que o YouTube entregava, eu ia assistindo. 3h30 da manhã. Minha esposa levanta. Eu tava acabado, desolado, assim, assistindo. Você tava na vila? Não tava. Eu tava aqui em São Paulo. A gente assistiu junto aqui em São Paulo. A minha esposa entra na cozinha, né? Que eu tava assistindo na TV da cozinha, assim, ó. Minha esposa fala assim, 3h30 da manhã, o que tá acontecendo? Eu não dormi esse dia. Aí eu falei pra ela assim, eu chamo ela de gata. Eu falei, gata, o Santos foi rebaixado. Ah, mas você não vai dormir? Aí, aquela frase clássica, né? Mas não vai mudar nada a sua vida. Aí eu cheguei pra ela e falei assim mesmo, foi desse jeito. Fiz assim, ó, por favor. Aí fechei o olho assim. É o pai do Superman, né? Fechei o olho assim, ó, olhando. A TV tá aqui, ela tá ali. Eu fiz assim, por favor, me deixa quieto aqui. Aí ela virou e foi embora, porque realmente o meu momento aqui me deixa sofrer sozinho. Porque era isso que o Santista tava buscando isso. E você foi muito corajoso, parabéns. Esse dia eu tava sozinho em casa depois da transmissão, e aí sai do estúdio eu, o Gelson e o Halley. O Halley sempre me dava carona, inclusive um abraço pra ele. Que ser humano maravilhoso. Além de um grande comentarista, é um ser humano assim, sensacional. Outro que tem uma capacidade de se comunicar maravilhosa. O Halley. Ele traz essa escola do Armando, de ter essas palavras mais rebuscadas. Ele é Eu me espelho muito, principalmente nesse quesito nele. Ele sempre me dava carona depois dos jogos. E assim, a gente tinha feito um pós-jogo de 2 horas, falamos tudo que tinha que falar. Nisso ele já tinha se recomposto e tudo mais, tinha voltado, aí comentou lá junto com a gente e tudo mais. Aí acaba do pós-jogo umas 2h30 pra manhã, a gente fala, vamos passar na vila? Vamos, que tinha pegado fogo tudo e tudo mais, a gente tinha visto nas redes sociais, vamos passar lá. E, velho, de fato, tudo destruído. Era cenário de guerra. Né? Era cenário de guerra. E eu acho que essa é a expressão correta. Era um cenário de guerra. Você via os resquícios de fumaças, de pólvora, os ônibus sem os vidros, assim, cenário de guerra mesmo, velho. Como se tivesse passado, assim, espartanos e... romanos. Exato, espartanos e romanos passaram na Vila Belmiro e voltaram e guerrearam de novo. Foi um negócio, assim, de maluco, e aí voltei pra casa e tudo mais. Desde o apito final, até acho que, sei lá, 3 da tarde do dia seguinte, eu não abri o WhatsApp. É foda. Minha mãe me procurando, meu pai me procurando. E assim, não porque eu não queria ver as coisas sobre o jogo, mas era tanta gente zoando. As pessoas falam, ninguém liga pro Santos. Essa é a maior mentira já dita na face da terra. O dia que o Palmeiras foi campeão brasileiro, se falava mais do rebaixamento do Santos do que do título do Palmeiras. Com então, certeza. Ninguém liga pro Santos, isso cai completamente por terra. Tanto liga que ficaram falando do rebaixamento durante, sei lá, 1 mês. Não tinha outro assunto, só falava do Santos. Nunca quiseram falar do Santos, né? Inclusive a grande mídia nunca gostou de falar do Santos. Aí caiu, quis falar, enfim. O Armando falava que o Santos era o irmão bastardo da grande São Paulo. Na verdade, assim... E era mesmo. Pra grande mídia, sempre foi... O Ademir gosta de usar essa expressão, né? O patinho feio. Isso aí. Sempre foi o patinho feio. E quando ganhava, 2002, que foi uma surpresa, 2004 já não, porque era basicamente a base de 2002, mas esses títulos mais improváveis do Santos, falavam 2 semanas e depois já voltava. O Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, que nem daqui enfim. Aí quando caiu, foi um negócio de louco. Meu WhatsApp, chupa, não sei o que, o Santos é minúsculo, era pra cair mesmo. Aí eu passou 1, 2 dias, eu fui olhar tudo que estavam falando. Aí eu ignorei. Mas as primeiras 48 horas foi... Foi dolorido. Foi dolorido, velho. Foi dolorido. E assim, eu não sei qual seria a minha reação se eu estivesse em casa. Ali eu tentei ser o mais profissional possível. Mas eu acho que se eu tivesse em casa, ia ter dado merda, velho. Teu pai é corintiano. Meu pai é corintiano. Mas velho. é corintiano atuante ou não? Então, eu já falei isso pra ele, mas... Não sei se já falei pra minha família. Eu acho que uma das grandes decepções da vida do meu pai é não ter sido corintiano. Isso na parte do futebol, óbvio. Pessoal, a gente se dá muito bem. Mas acho que dentro do futebol, acho que uma das maiores decepções que ele tem é não ter sido corintiano. Eu lembro do meu pai comemorando a Libertadores com os amigos, comemorando o Mundial em 2012. E assim, um negócio de louco, Campeonato Brasileiro de 2015. Depois eu fui vendo ele dando uma murchada com o futebol e tudo mais, que acho que foi quando ele viu que eu não seria corintiano. Tanto que às vezes ele fala, o Santos é meu segundo time. É pra zoar um pouco? É.
Mas, tipo, ele assiste os jogos do Santos, às vezes mais que o do Corinthians. Eu nunca esqueço, o Paulista de 2020, gol do Patrick de Paulo e tudo mais, ele não assistiu o jogo, ele tava dormindo. Era um Palmeiras e Corinthians, final de Campeonato Paulista, o pau comendo, ele dormindo lá no quarto. Então, assim, acho que ele era muito fã de futebol, assim, acompanhava de forma ferrenha. Eu acho que ele deu uma murchada. Com a minha mãe foi o contrário. Quanto mais eu provoco, mais ela inflama essa capacidade de querer zoar, porque ela é palmeirense, então ela tá no momento dela. Tá no momento dela. Mas... Um momento que não acaba, né, cara? Eu acho que tá acabando. Eterno. Eu acho que tá acabando. Será? Eu acho que tá acabando. O Estevão ir embora, acabou. Cara, eu acho que esse ano é o último do Abel. É um achismo, tá? Não é informação, até porque eu não cubro o Palmeiras, mas eu acho que esse é o último ano do Abel. Se Deus quiser. Pelo amor de Deus, Agora, chega, né, meu? Tem um agravante Aguento aí. mais a gente também. tá falando da noite fatídica. E o gol do Marinho? Cara, logo o Marinho, né? Ah, eu ia comentar isso, eu acabei esquecendo. Muita gente que falava... Ah, eu achava que o Santos caiu em tal hora, em tal jogo. Ah, o Santos caiu no 3-0 pro Cuiabá. O Santos caiu quando perdeu de 7 pro Inter. Quando perdeu de 3 pro Cruzeiro, que pra mim o 3-0 pro Cruzeiro ele foi muito pior que o 7-1 do Inter. Até nisso, esse 7-1, a relação com a seleção brasileira que a gente tá falando dos bastidores. Verdade. Que tem 2 7-1. Pra mim, o Santos cai quando o nosso querido Marcos Leonardo... Chega doidão. Não, perde aquele gol embaixo da trave contra o Fortaleza. Ali eu falei, os deuses querem que... Que, velho, a gente é repórter, tem muito do racional, mas eu sou ser humano também, eu não sou um poste, velho. Então eu sou supersticioso pra cacete. Então eu tenho esse negócio, é os deuses do futebol, é a bola do gol do Furt contra o Grêmio. Pra mim, eu tenho certeza que ali o Pelé desceu e tirou aquela bola da lateral. Isso eu acho mesmo, eu falei isso na TV, os caras viram gente me chamar no privado do Instagram, você não pode falar aí. Não sei se foi essa bola do Marcos Leonardo contra o Fortaleza, acho que foi outra. Acho que, inclusive, esse jogo é contra o Fortaleza ou... É, mas se... Produção? Ah, tá. É, mas mas em qualquer- você em percebe qualquer que o pé dele já passou. A bola bateu na canela, no calcanhar dele e foi pra fora. É porque Em qualquer situação de qualquer jogo, esse frame, o sujeito perdeu o gol, é inadmissível. E assim, aí o Marcos Leonardo perde, o Jean Lucas chuta o chão, é o gol do Marinho, é o Messias que empata o jogo, aí é o Vasco que toma o gol lá do Léo Ortiz, e aí depois o Vasco vira o jogo com o gol do Serginho Macedônia, o cara não tinha feito gol na vida inteira, vai fazer gol... Serginho Macedônia, velho, o cara era rei na Macedônia, o cara vai fazer um gol pelo Vasco que foi aquele dia. Então assim, eu costumava dizer, nem gosto de usar muito a palavra que eu vou usar, Deus, eu tenho certeza que é santista. Pô, passou tanta merda dentro do Santos, nos bastidores e dentro de campo, que o Santos ter caído só uma vez é uma bênção dos céus. É mesmo. Mas o Santos deu azar que... Eu queria usar uma palavra mais rebuscada pra não falar diabo. Mas o ódio também era santista. Se chama Andrés Rueda. É, Andrés Rueda. O câncer. Eu não conheço de futebol, não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece. É... E o cara se elegeu com esse slogan. Mas a eleição do Santos, eu acho que essa atual passa muito por isso também. Mas eu falo das últimas, não só dessa. O Pérez entrou porque prometeu que ia montar um time competitivo. Montou, mas não pagou, né? Acabou com as finanças. Agora o associado quer um cara pra corrigir as finanças. Trouxeram o Rueda. Ou seja, trouxeram os dois extremos. Agora a gente não quer mais nenhum dos dois extremos. Queremos o meio termo de alguém que já teve um passado vitorioso dentro do clube. É isso aí. Então foram em cima do Marcelo. Não posso falar da capacidade dos outros candidatos, se ia ser bom, se ia ser ruim. Isso eu não posso dizer. Mas o associado, muito por conta disso, foi em massa em cima do Marcelo na votação. Você vê que a votação ela é uma disparidade absurda. Mas muito por conta disso. Tentaram um extremo, tentaram outro. Não deu certo nas duas oportunidades. Vamos tentar a segurança, vamos tentar o meio termo de alguém que já teve, claro, num passado distante, mas um passado vitorioso dentro do clube. Sim. Então, infelizmente, eu acho que a eleição dentro do Santos, ela passa muito pelo passado.